Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir com as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico, a educação inclusiva e a pessoa com deficiência. Aqui na Prosa com Bertaglia, o maior tesouro é a educação, aquela educação que nos tira da ignorância, abre portas e nos proporciona novas perspectivas, novos horizontes. E falamos de uma educação para todos, sem distinção. E nesta prosa tratamos de um tema primordial, a inclusão. E sabemos que a história da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade se entrelaça com o contexto econômico, político, social e cultural. E existem basicamente 4 elementos nos quais se pode categorizar as pessoas com deficiência durante a história: a exclusão, segregação, integração e inclusão dessas pessoas na sociedade. Atualmente, tanto a Constituição Federal quanto a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência garantem o direito de todos a uma educação inclusiva. O preconceito, atitudes negativas se colocam como barreiras fortes para a inclusão das pessoas. É o momento da educação se modernizar e se diversificar. É o momento em que nós precisamos abraçar as diferenças, porque isso realmente é fundamental. Pois com ela se aprende, se inclui. E é sobre esse fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Alessandra Trigo, lá de São José do Rio Preto. Oi, Alessandra, que bacana, que honra, que orgulho tê-la aqui participando da Prosa com o Bertaglia. Alessandra, seja bem-vinda. Olá, eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem, nos assistem, e eu quero primeiramente fazer minha audiodescrição. Eu sou morena clara, tenho cabelo nos ombros, uso um óculos de armação clara, estou vestindo um terninho vermelho, uma parede de fundo branca e estou sentada numa cadeira estampada. Para que nós possamos fazer aquilo que para mim é primordial, oferecer acessibilidade a todos. Bertaglia, você não imagina a minha satisfação de poder estar aqui falando sobre educação inclusiva para as pessoas com deficiência. Porque eu não tenho dúvidas que a educação é o principal agente transformador da nossa sociedade e eu acredito muito que através dela nós vamos construir um mundo mais igual em oportunidades, onde cada qual seja respeitado dentro das suas diferenças. Olha só que bacana, Alessandra. Eu estou muito feliz por tê-la aqui participando da nossa prosa. E eu já gostaria, Alessandra, que você contextualizasse um pouco. Fiquei muito feliz que você falou da educação, de inclusão. Esse tema, para mim, é fantástico. Nós precisamos divulgar muito, disseminar, espalhar isso, para que as pessoas possam realmente se comprometer com essa realidade. Vamos falar sobre o paradigma da inclusão, Alessandra? Sim, o paradigma da inclusão é que todas as pessoas, eu resumiria, se sintam pertencentes em todos os espaços e ambientes em que elas venham a frequentar. Quer seja a escola, quer seja a unidade de saúde, quer seja o lazer, o que é preciso é que cada qual seja respeitado dentro da sua diferença e tenha condições de poder usufruir de forma plena aquele local. O paradigma da inclusão eu colocaria como o universo mais perfeito no que se traz a garantia ao ser humano a sua plenitude. Não só a sua plenitude em poder estudar, em poder trabalhar, mas a plenitude daquilo que muitas pessoas talvez não pensam,
que é da felicidade. Porque uma pessoa, quando ela consegue construir aquilo que ela quer, aquilo que ela acredita, ela automaticamente consegue ser feliz. E a felicidade é uma conquista dia a dia, uma conquista tijolinho a tijolinho. E quando eu defendo a educação inclusiva, é porque eu acredito que ela é o principal meio das pessoas atingirem o seu propósito, sentirem-se pertencentes e, sobretudo, conseguirem conquistar os seus espaços, profissionalmente, financeiramente, entre amigos, enfim, é um coletivo humanizado. Olha só que legal. Inclusive, o Alessandra, eu gostaria de entrar por um viés, por um ponto, porque você é defensora ferrenha, né, do direito de todos, né? Inclusive, você chegou a participar da política por um período. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse direito de todos, quais são os desafios existentes, as perspectivas, Alessandra, e essa luta bacana, fantástica que você tem para inserir todas as pessoas e para que elas tenham o direito, né, a participar de uma sociedade mais justa. Eu tenho comigo, Bertaglia, que a educação forma o cidadão. E o cidadão bem formado, ele é livre nas suas escolhas. E uma das principais escolhas é a política. Porque se você escolhe mal, você continua no teu círculo vicioso e não consegue atingir os seus próprios resultados de forma espontânea. É onde, infelizmente, nós vivemos aí muitas situações políticas de escolhas baseadas em trocas, de escolhas desencontradas. Então, a partir do momento que eu ofereço para uma pessoa meios para que ela consiga conquistar o seu trabalho, conquistar o seu espaço, ela vai ter condição de fazer uma escolha mais livre, mais desinteressada do individual para passar por um coletivo melhor. As questões políticas, eu falo que a gente faz política em tudo, até dentro de casa. Uhum. E nós precisamos, sim, discutir políticas, porque ela é um dos instrumentos que pode conduzir a uma educação com igualdade de oportunidades para todos. Que fantástico, que bacana. E aí, quando nós falamos dos direitos para todos, Alessandra, quais são os maiores desafios que a gente encontra? Nós falamos recentemente, eu e você, nós conversamos bastante sobre os principais desafios, né, dessa inclusão de pessoas, por exemplo, que são cadeirantes, que têm dificuldades nos seus trajetos, nas calçadas, nas ruas, ou mesmo sendo mal entendidas. Mas você, como você participa ativamente nesse processo, e na defesa da inclusão, talvez você tenha mais exemplos até para trazer para a gente desse lado dos desafios, Alessandra. Nossa, são tantos os desafios, mas o que eu diria que o maior, que eu acredito muito que mudaria os outros gradualmente, é a desinformação, os vieses inconscientes que tem na própria sociedade, de atrelar a pessoa com deficiência como alguém capaz, isso da própria história, de desconhecer aquilo que efetivamente ela precisa. Então, por exemplo, uma empresa, ela vai contratar uma pessoa com deficiência. Ao invés de muitas vezes ela perguntar o que você precisa, ela tenta adivinhar. E aquilo foge muito da necessidade real daquela pessoa. Nós vivemos um país, não só Brasil, mas alguns estão muito avançados, onde você não tem o mínimo, um transporte adaptado, uma calçada acessível, livro em braille para todos, as tecnologias assistivas, pouquíssimas pessoas têm acesso, a educação de qualidade, então nem se fala se a pessoa sem deficiência
ela não tem, vamos ser bem realistas, a nossa educação está tão aquém. Imagina aquela pessoa com deficiência que depende de um material pedagógico, que depende de um intérprete de Libras. Então, são circunstâncias que acabam por aniquilar a própria família e ela opta por não promover a inclusão do seu filho de forma plena. Ela não deixa ele buscar um mercado de trabalho, para ela tanto faz ele ir na escola como não ir, porque ela não sente evolução. Então, as questões atreladas à pessoa com deficiência, eu diria que é um trinômio, sociedade, família e a pessoa com deficiência. Eu não tenho como trabalhar a pessoa com deficiência só trabalhando pessoa com deficiência. Eu dependo da sociedade entender o seu papel. Eu dependo que a família saiba os seus direitos e elas encontrem no Estado, eu falo Estado como um todo, município, União, agentes, terceiro setor, apoio. Porque para uma família que tem uma criança com deficiência, eu não tenho dúvida nenhuma, é muito difícil. Não existe aquela família, fala, nossa, a família da Maria, do João, ele está preparado para ter um filho com deficiência. Não. É uma parcela muito, mas muito pequena que está preparado. Você nunca imagina que vai ter um filho com deficiência. Então, essa rede de apoio, de proteção, ela se faz muito necessária. Nós não temos. Pelo menos assim, eu tenho uma doença rara, que é a osteogênese imperfeita. Quantas mães têm filhos com osteogênese, elas não sabem nem como pegar. E nasce num hospital que também não tem quem forneça esse mínimo. Essa rede em todos os setores é fundamental. Nasce uma criança com Down. Qual é o melhor meio dessa criança aprender? Por que não? Frentes de apoio. Eu coloco como um dos mecanismos mais importantes é o estar perto, é o contribuir, vamos fazer juntos, com a junção de mãos, sociedade, família e pessoa com deficiência. Olha só que interessante. Para finalizar o nosso primeiro bloco aqui, eu gostaria de entrar um pouquinho mais na área da seara da educação, porque aqui na Prosa com Bertaglia eu enfatizo muito educar para transformar, com a educação vem a transformação, e a minha gratidão, Alessandra, você vir aqui para falar um pouquinho sobre essa educação inclusiva. O que a educação inclusiva promove, Alessandra? Olha, antes eu vou fazer um corte e dizer o que é educação inclusiva. Ok. De uma forma bem simples. Educação inclusiva consiste em eu inserir pessoas com deficiência na mesma sala de aula de pessoas que não tenham nenhuma deficiência. O que ela promove? Ela promove o sentimento de solidariedade, o respeito às diferenças, porque a criança ela é maravilhosa. Eu não me recordo em nenhum momento em que eu fui excluída, e eu sempre fui a única criança com deficiência em todas as fases do meu período escolar. Eu tenho 48 anos e naquela época não se falava em inclusão, não tinha inclusão, e eu posso afirmar que quem vê a deficiência não é a criança, é o adulto. Uhum. Porque o adulto, ele tem os seus preconceitos, ele tem os seus vieses, e se nós trabalharmos desde pequenininha essa criança, eu não tenho dúvida que num período muito curto, 10 anos, nós vamos ter uma sociedade transformada, onde cada qual respeite as diferenças da outra pessoa. Olha só, fantástico, Alessandra, muito bacana, realmente em termos de conscientização, essas suas palavras, tudo isso que você traz como contribuição para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. Alessandra, nós estamos terminando o primeiro tópico aqui, está fantástico, né? Eu gostaria de ir para o segundo tópico, onde nós vamos falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência física em todos os sentidos, né? Vamos fazer isso, Alessandra? Vamos tomar uma aguinha, um café e a gente já volta para o segundo bloco? Vamos sim.
Alessandra, que fantástico, muito legal mesmo está essa nossa prosa aqui. A sua contribuição é maravilhosa, significativa para a sociedade e para a conscientização. O mínimo de pessoas que nós pudermos atingir aqui e que elas entendam essa mensagem que nós estamos passando, ela já é válida para aquilo que nós temos como objetivo aqui na Prosa com Bertaglia. Eu queria abrir o segundo tópico, Alessandra, dando continuidade, principalmente à parte dos direitos, né? E quais são, Alessandra, os principais direitos quando a gente fala em educação inclusiva? Primeiramente, eu quero dizer que toda criança ela tem o direito de ser matriculada nas escolas. É uma conduta criminosa você não matricular uma criança. Os pais não podem pagar mais caro por ter um filho com deficiência em nenhuma fase da vida escolar. Toda criança tem direito a tudo relacionado à tecnologia. Tudo que for necessário para ela usufruir de um aprendizado melhor. Ela tem direito a um projeto pedagógico individualizado, ou seja, é preciso que a equipe multidisciplinar estabeleça o que melhor vai contribuir para o aprendizado daquela determinada criança. E quando eu falo dessa forma, equipe multidisciplinar, é fono, é fisioterapeuta, é TO, é psicólogo, toda criança tem direito a tudo isso. As crianças, quando você fala assim, incluir não é só a sala de aula. Incluir é muito mais além. É a criança participar da educação física, é a criança ter acesso ao recreio, aos passeios, ao lazer. Eu digo isso porque é muito comum uma criança com deficiência, a escola avisar para a mãe, olha, você não manda amanhã porque nós vamos no passeio, não tem quem cuida. Ela tem direito, sim, e a mãe tem que lutar e, se necessário, brigar para que isso seja promovido. Porque aquela criança, ela quer viver aquele momento como as demais. E ela tem, na consciência dela, ela entende perfeitamente o que está acontecendo. Uma das questões mais provocativas que acontece é o apoio escolar. Ou seja, se a criança precisa de um acompanhamento período integral dentro da sala de aula, ela tem direito a esse profissional. Se é uma pessoa comum, se é uma pessoa especializada, isso quem vai avaliar é os profissionais que tratam dessa criança ou a própria equipe da Secretaria da Educação. Quero aqui fazer uma ressalva que o que vale não é o quanto vai gastar, é o benefício que isso vai trazer para a criança. É uma das principais disputas judiciais, essa que eu estou colocando. Porque muitos municípios, estado, eles não oferecem. Então, se torna necessário acionar o Poder Judiciário, juntando toda a documentação, com toda certeza ele vai ser condenado a cumprir essa decisão. Outra coisa que eu sempre gosto de deixar claro é o material pedagógico. Se precisa ampliado, se precisa com mais riqueza de detalhes. Uma criança, por exemplo, autista, que tem mais dom com cores, mais dom com números, cabe à equipe trazer um material que gere nela, impacte para que ocorra o aprendizado. Assim como computadores, mesas próprias, cadeiras, tudo é direito da pessoa com deficiência. Uma coisa também que acontece muito nas redes, tanto municipal como estadual, e inclusive em universidade, é a falta do intérprete de Libras. É direito da criança surda ter o intérprete de Libras, período integral ao seu lado. Olha, eu passaria aqui elencando inúmeros direitos. Eu quis sintetizar, né, porque o nosso tempo é meio cronometrado, mas eu me coloco à disposição
das mães, daqueles que têm dificuldades, que me chamem, né, nas redes sociais, que eu busco informar, esclarecer e orientar no que se fizer necessário. É muito interessante tudo isso que você vem trazendo, Alessandra, até por uma questão, logicamente o nosso tempo aqui é curto, mas você colocou alguns pontos que são extremamente interessantes. A minha esposa, Maria do Carmo, ela é psicopedagoga na prefeitura, né? Então, de certa forma, eu convivo um pouco com esses temas, porque ela me conta, ela me narra alguns elementos que acontecem aí. E eu gostaria de explorar um outro ponto, ou alguns outros pontos, principalmente pelo convívio que você tem com a sociedade, com a comunidade. Primeiro, no sentido da consciência, né, ou da conscientização dos cidadãos em relação a como aceitar tudo isso, né? Como é que a sociedade, como é que você enxerga isso? É porque esse é um feedback, é um retorno interessante até para as pessoas que acompanham, porque tem muita gente que trabalha em empresa ou pessoas que contratam dentro dessas empresas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia, e é interessante que elas tenham uma visão, de um panorama, né, principalmente de qual é a reação da sociedade em relação a essa inclusão, a essa educação que você vem comentando, e você tocou num ponto, porque muitas vezes a gente olha a inclusão pela perspectiva da criança, mas também tem a inclusão da pessoa que está lá na universidade. Você tem 40 e poucos anos aí, não parece, né? Mas você passou pela universidade. Eu acho até interessante você falar isso, né? Porque você, tá bom, você poderia dizer, ó, eu tenho barreiras, tal, mas você quebrou essa barreira, você foi em frente. Fala um pouco dessa. Eu coloquei muitos pontos dentro de uma única questão. Vamos ver o quanto você consegue cobrir de tudo isso que eu perguntei, o Alessandra. Olha, primeiramente eu digo que, embora lento para quem sofre, nós estamos evoluindo. Se nós olharmos lá atrás, nós gradualmente, dia a dia, vamos conquistando espaços e mudando paradigmas. Então, é real, essa mudança está acontecendo. Eu coloco que eu cheguei onde eu cheguei por conta dos 3 pilares. Eu tenho uma família mega estruturada, onde eles lutaram muito para que eu fosse aceita na rede escolar, numa época que não tinha. Então, eles têm uma formação, meus pais têm nível universitário, os dois, e tem como a educação uma alavanca. Me auxiliaram muito nesse processo, assim como eu encontrei pessoas maravilhosas que acreditaram que poderiam me ajudar a vencer. Eu tenho uma gratidão enorme pelos meus professores, porque eles foram a minha mãe na escola, porque eu era uma criança que eu não podia nem sequer ir ao banheiro sozinha. Eu era dependente. Eles não tinham a menor ideia como lidar com aquela criança. E eles falam isso porque eu tenho vínculos afetivos. Quando você chegou, eu tive medo, eu não sabia o que eu ia fazer. Só que não faltou aquilo que eu coloco em todas as minhas palestras, quando eu sou convidada para falar com professores em suas formações, até trazer um pouco a minha realidade. Eles não tinham técnica, eles não tinham Google, eles não tinham ferramenta, mas eles tinham aquilo que era primordial em tudo que a gente faz, que é o amor, a vontade de modificar o outro. Então, quando você recebe uma criança com deficiência, vem o medo, pode vir, mas com o medo vem o amor, vem o sentimento de que você pode ser a pedrinha que vai fazer com que aquela pessoa conquiste o mundo. Porque se eu não tivesse tido esses professores, uma família estruturada, e eu não quisesse também, aí é o pilar, as coisas não teriam acontecido. Hoje, com muito mais veemência, a gente consegue atingir, quer seja por obrigação legal, quer seja por informação, nós vamos aí rompendo barreiras.
E quando você fala, eu falo da criança, porque através da criança eu consigo ver um adulto sem a gente ter que trabalhar tantos vieses inconscientes. Mas a minha fase de adulto foi muito boa, eu sou concursada, então eu optei pela estabilidade do serviço público. Mas quando eu sou instada a conversar numa empresa, ou mesmo tem as rodas de conversa, o que eu penso, falo, gente, primeiramente, não olhe a pessoa com deficiência como cota negativa. Olhe a pessoa com deficiência como aquilo que vai agregar, vai trazer valor à empresa, pluralidade de ideias, humanização. Você pode trazer valor à sua marca, você pode conhecer vertentes que você nunca imaginou. Então, por que eu vou numa empresa, embora minha formação seja direito, falar, olha, é obrigado contratar, porque você tem que contratar, porque você tem que... Ele sabe, o empregador, ele sabe que ele tem que contratar, mas ele tem, tudo bem. Mas por que não eu mostrar para ele que essa obrigação pode ter uns olhos diferentes? Um olhar não como prejuízo, e sim como um ganho para toda o RH da empresa, os colaboradores. Eu vejo dessa forma, é buscar o lado positivo daquilo que você, a princípio, é obrigado a fazer. Então, você tem como trabalhar, sim, a mudança de mentalidade dentro das organizações, para que elas enxerguem as diversidades como potenciais colaboradores até do ganho operacional da empresa. São coisas muito simples, eu diria assim, eu lidei muito com empresas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Uma das pessoas que eu conversei, e todo ano a gente renovava um trabalho, e ele me dizia o seguinte, que ele adorava trabalhar com pessoas com síndrome de Down, porque a autenticidade era tão grande, a humanidade era tão grande, que descarregava o ambiente. E olha o dado interessante, nenhuma pessoa que não tinha uma deficiência aceitava produzir menos do que a pessoa com deficiência. Então, você tem que ver o que vai inspirar. Não adianta me colocar, eu dependo de acessibilidade num ambiente em que eu não consigo usar um banheiro. É colocar a pessoa certa no lugar certo. E ouvir. Ouvir a pessoa com deficiência, o que você precisa, qual é o teu sentimento dentro da empresa. Eu não tenho dúvidas que esse processo vai ser muito benéfico para ambos, Paulo, não tenho dúvida. Olha só, que fantástico, Alessandra. Você trouxe uma visão muito interessante, na realidade, é o respeito à diversidade, mas também o olhar à potencialidade. Gostei muito quando você falou, não olhar a cota, não preencher porque a lei demanda, mas porque a pessoa tem um potencial, né? Tem o potencial de fazer alguma coisa dentro daquela organização. Vamos chamar a atenção das pessoas para ter esse olhar, para ter esse viés, é muito interessante, é uma atitude interessante. Alessandra, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, que está fantástica. Eu, por vontade, a gente ficaria aqui mais uma hora conversando, mas eu gostaria, nesse minuto final que nós temos aqui, que você desse algumas dicas que vêm lá do fundo do coração, né, para as pessoas com relação à diversidade, à inclusão, à deficiência. Primeiro, olhe com empatia, o olhar com empatia. A empatia, ela faz com que a outra pessoa se sinta pertencente. Não atrele a pessoa com deficiência uma ineficiência. Nossa, ela tem potenciais incríveis que você nem imagina. Seja a diferença na vida dessa pessoa. Qualquer um de nós pode ser beija-flor, plantando a semente do bem. Eu não conheço a necessidade do outro,
ótimo, é uma oportunidade. Chega, pergunta, questione aonde eu posso te ajudar. É muito simples. É o diálogo. É trazer a conscientização através do diálogo. É isso que eu busco, é isso que eu acredito. E para as pessoas com deficiência, seus familiares, não aceite não, não aceite diagnóstico engessado, porque cada pessoa pode atingir muito mais além do que a própria expectativa médica. E aqui eu abro uma ressalva para dizer isso. Quando eu nasci, o médico que atendeu a minha mãe virou para ela com toda a grandeza dele, né? Que eu falo que cada um tem um pedacinho. E falou para minha mãe: olha, sua filha, ela não vai conseguir fazer nada. A sua filha vai depender de você a vida inteira. Se a minha mãe tivesse aceitado e os meus pais aquele diagnóstico, eu não estaria aqui. Uhum. Então, seu filho não vai andar, mas espera aí, o que ele vai fazer? Ele vai sentar? Ótimo, que ele sente. Ele não vai enxergar, mas ele está ouvindo? Ótimo, o que ele pode fazer ouvindo? É o que cada um pode. E a gente pode muito mais do que, às vezes, a própria medicina coloca no primeiro momento. Então, aqui é o meu recado para as famílias e lute pelos direitos. Foi desrespeitado? Procure a defensoria, procure um advogado, procure o Ministério Público, mas não seja violado. Quanto mais pessoas forem atrás daquilo que lhe pertence, nós vamos mais rápido atingir o modelo ideal. Uau! Fantástico, Alessandra. Estou muito feliz aqui, né? Ao mesmo tempo emocionado com suas palavras, mas muito feliz por ter te conhecido, né? Mesmo que seja pelas redes, pelo mundo virtual, e de ter aqui presente a Alessandra dando essa mensagem fantástica para todas as pessoas que nos acompanham. Alessandra, um abraço virtual para você, distante, nós estamos aqui mais ou menos a uns 500 quilômetros, né? Nós somos as nossas escolhas, Alessandra, ao infinito e além. Tudo de bom para Com toda você. certeza. Abraço. Muito obrigada pela oportunidade. Contem sempre comigo. Gratidão enorme. Fantástica a sua contribuição, Alessandra. Tchau, tchau.